Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aula, hein? Estamos aqui para mais uma aula e o tema da nossa aula hoje é Brasil, culturas material e imaterial, patrimônio e diversidade cultural. Então, é uma aula com bastante imagética, né? Muitas imagens, né, tentando entender o que vem a ser cada uma dessas coisas que nós estamos apresentando, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Antes de tudo, é importante entender que a Constituição Brasileira de 1988, ela estabelece no seu artigo 216 ou 216, como queiram, né, que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem. Então, antes da gente entrar aí nos tópicos, primeiramente, né, é importante a gente entender que material é uma coisa que a gente pode tocar, que a gente pode ver. Imaterial, não, né? Imaterial tem relação muito com questão de ideias. Então são coisas que nós podemos ver, nós podemos sentir, né? Ou que tem relação, como cita o texto aí, com a identidade brasileira. Então essa última Constituição, a Constituição 88, ela vai tentar contemplar todos os povos que, né, deram a sua contribuição para a cultura brasileira, né? Então ela vai tentar abarcar a memória de todos que puderam fazer parte, né, de contribuir com a nossa sociedade. Então vamos lá, retomando. Ponto 1, as formas de expressão, né? Ponto 2, os modos de criar, fazer e viver. O ponto 3, as criações científicas, artísticas e tecnológicas. Ponto 4, as obras, os objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. E ponto 5, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então perceba, né? Nós vamos começar a ver o primeiro problema no próximo slide, que segundo a lei, né, segundo a nossa maior carta, a Carta Magna, né, o nosso patrimônio cultural, material e imaterial está protegido pela lei, está contemplado pela lei. Existem diretrizes claras que, né, aponta a necessidade da preservação. Entretanto, né, não podemos esquecer do que tem acontecido com, né, o nosso país. Então, há alguns anos que nós vemos, né, o nosso patrimônio sendo, né, negligenciado, sendo esquecido, sendo dilapidado, né? Então essa foto, né, as coisas acontecem tantas coisas no nosso país que coisas que aconteceu faz 2 anos, 3 anos, a gente quase esquece, né? Então não sei se vocês se lembram, mas essa foto remete ao incêndio do museu, né, no Rio de Janeiro, o Museu Nacional. Então, um dos prédios mais antigos da nossa história, né, um prédio em que o imperador viveu ali. Então, o Museu Nacional, né, queimou parte do seu rico patrimônio, muitas coisas, né, que remetem aí à arte ou às ciências naturais. Então, infelizmente, nós perdemos boa parte, né, do nosso patrimônio naquele incêndio. Então, nós não podemos esquecer, né, que somos um povo, né, uma nação que não valoriza muito a história, ou que, né, questiona a história,
ou que quer trazer ressignificações da história, certo? Então, isso, né, só abordando a questão cultural, artística, histórica, né? Isso sem contar os biomas brasileiros, né, que são queimados, são exterminados, transformados, tudo em vários interesses, né? Interesses de setores madeireiros, grileiros, pecuaristas, garimpeiros, né, que contribuem para a defenestração, para o desmatamento das nossas florestas, dos nossos biomas. Então, né, feita essa consideração, vamos aí citar aí, trabalhar com alguns patrimônios culturais. Primeiramente, o patrimônio cultural material. Então, como eu citei, material é tudo aquilo que pode ser tocado, que pode ser visto, né, que foi construído e elaborado no passado e que permanece no presente. E por conta das mudanças, né, econômicas e sociais, correm sérios riscos. Então, como eu disse há pouco, né, se nós não valorizamos tanto a nossa história, as heranças históricas, os prédios históricos, os objetos históricos também não têm muito valor, né? Então, nós percebemos que boa parte da nossa arquitetura histórica ela foi também exterminada, né? Ela foi negligenciada. E eu vou, nos próximos slides, eu vou mostrar imagens da minha cidade, que é Monte Alto, e também vou mostrar um patrimônio cultural de Taquaritinga, que, né, já faz desde que eu trabalho no Colégio Anjo da Guarda São Rafael, que esse patrimônio está em obra e nunca é concluído, certo? Então, na primeira imagem, nós vemos aqui nessas duas imagens superiores, então isso aqui é um não lugar hoje, certo? Isso hoje é um não lugar. Essa era a casa de um dos políticos mais famosos da história montealtense, Dr. Raul da Rocha Medeiros, que é a rua da minha casa. A rua da minha casa é essa que vocês estão vendo aqui, certo? Mais ou menos 1 quilômetro sentido oeste. Essa casa, ela foi encontro político de várias gerações, né? A Dr. Raul morou lá, Dr. Raul foi médico, veio do Nordeste. Dr. Raul foi deputado estadual. E hoje, quando essa casa foi demolida, ela virou um terreno de um restaurante. Hoje existe um banco aqui. Então era uma casa muito bonita, como vocês podem ver aqui, com uma arquitetura, né, do início do século passado, bastante utilizada. E essa casa ela, por mais que ela seja a casa que era da entrada da cidade, ela foi um casarão de uma fazenda antiga. E essa casa, ela era a casa dos Pizarros, da família Pizarro. Uma casa lindíssima. E essa casa também foi demolida. O terreno está diante da Hutchinson 3, na entrada de Monte Alto, na rua Nhonhô do Livramento. Né? Quando você vai entrar da pista, você vai passar pela Hutchinson. A Hutchinson 3 é uma fábrica grande e você vai passar por vários terrenos abandonados, né? Então aí alguma coisa não está certa, né? Especulação imobiliária na veia. Então essa casa ela foi derrubada pelo novo proprietário do imóvel. E por que ele derrubou? Não tem nada lá hoje. Ele derrubou porque teria o risco da prefeitura reivindicar isso como um patrimônio, tombar como um patrimônio histórico. Então essas duas casas que poderiam ter se transformado em museus, um centro de arte, uma biblioteca, ou mesmo alguma secretaria da cidade, da prefeitura, as duas casas foram perdidas, né? Os dois imóveis foram perdidos. Aqui não tem mais nada. É um terreno vazio com mato. E aqui existe um banco, certo? Então é uma tristeza ver uma coisa dessa acontecendo. Aqui seria o Cine São Pedro,
uma foto antiga do Cine São Pedro e aqui uma foto recente, né, da obra que nunca acaba. Como eu disse, eu comecei a trabalhar em Taquaritinga em 2014. Esse Cine São Pedro já estava em reforma e até hoje eu acho que ainda ele está em reforma, ok? Então, infelizmente, é algo triste, né, que mostra como o nosso patrimônio histórico material ele é negligenciado. Quanto à Unesco, né, a Unesco, que é uma agência da ONU que colabora para a cultura, né, para a manutenção da cultura dos lugares, também colabora em prol da manutenção do patrimônio histórico, natural, cultura material e imaterial. E os divide em 3 categorias, a partir dos locais de interesse, de conjuntos e monumentos, né? A Unesco ela se preocupa em tornar os patrimônios universais, protegidos por convenções. Então, vai ter aí uma finalidade que seja da manutenção desse patrimônio, mas também que pessoas do mundo conheçam e queiram visitar esse patrimônio, e isso gera turismo, certo? Então vou dar um exemplo. Desde que Foz do Iguaçu foi transformado em patrimônio natural da humanidade, o número de pessoas que chega ano após ano em Foz do Iguaçu, nas cataratas do Iguaçu, é gigantesco. É um número gigantesco de pessoas dos mais variados cantos do mundo, certo? Então, eis aqui, é um patrimônio natural da humanidade. Estive em Foz do Iguaçu, na Catarata do Iguaçu, em 2018, num congresso de relações internacionais. Importante, né? Aqui vale notar a pretensão universal que a Unesco e sua convenção dão aos patrimônios considerados. Segundo a própria organização, a degradação ou desaparecimento de um bem do patrimônio cultural e natural constitui um empobrecimento efetivo do patrimônio de todos os povos do mundo. Desse modo, é de forma também ampla e universal que a proteção a tais elementos da cultura humana deve ser realizada. Então, voltando aqui, é um patrimônio da humanidade, não é só um patrimônio brasileiro. É algo que o mundo tem direito a ver, né? Uma beleza dessa, conhecer uma beleza natural dessa. Então, quando, né, vamos lembrar de 2015, 2016, quando o Estado Islâmico bombardeou um sítio arqueológico romano da Síria, ele destruiu aquilo. Ele impediu com que nós, com que eu, com que vocês, com que pessoas do mundo todo pudessem viajar até a Síria e conhecer aquela riqueza, né? Conhecer o estádio que existia, né? O fórum que existia. Então isso foi tudo perdido. Então é uma subtração da cultura, né, humana, não é só da Síria. E assim acontece no nosso caso quando a nossa floresta, quando nossos bens materiais são dilapidados. O patrimônio cultural imaterial, também chamada de cultura intangível, a dimensão imaterial da cultura preservada como patrimônio tem um caráter por natureza de muito mais fácil definição. Compreende as expressões de vida e tradições que comunidades, grupos e indivíduos em todas as partes do mundo recebem de seus ancestrais e passam a seus descendentes. Apesar de tentar manter um senso de identidade e continuidade, esse patrimônio é particularmente vulnerável, uma vez que está em constante mutação e multiplicação de seus portadores, certo? Então aqui envolve costumes, danças, religião, né? Cultura imaterial, coisa que nós não podemos tocar, valores, certo? Então, e pensando em Brasil, né, nós temos uma pluralidade cultural e material gigantesca, que nós não temos nem noção do tamanho dela devido ao país continente que é o Brasil.
o norte, o nordeste, o centro-oeste, o sul, né? Então é uma pluralidade gigantesca. Então é difícil você trazer uma identidade do Brasil. Você vai ter identidades locais, regionais, estaduais, né? É impossível você fazer uma síntese do Brasil enquanto cultura imaterial. Tamanha é a pluralidade da nossa sociedade. Alguns problemas relativos à cultura imaterial. Elas podem sofrer discriminação e intolerância por conta de origem. Nos últimos anos, né, nós vamos citar aqui, nos últimos anos, vários templos ou núcleos religiosos de Umbanda, de Candomblé, eles são atacados, né? São atacados por grupos fundamentalistas cristãos, ligados principalmente, né, com essas novas religiões neopentecostais. Então, nós não podemos esquecer que isso representa fundamentalismo. Então, de nada você questionar, reclamar do fundamentalista árabe se você também pratica fundamentalismo, um fundamentalismo cristão, certo? Então, infelizmente, né, por conta dessa herança africana, né, muitos que é mal vista por muitos grupos, muitos locais, né, de culto afro-brasileiro têm sido atacados. Então, isso é um problema muito sério. Sem contar, né, a própria cultura global, que meio que desvaloriza certos aspectos da cultura local em prol de uma cultura moderna, globalizada, né? Então, eis aqui uma notícia, né, o chamado bonde de Jesus, quando há junção de narcotraficantes junto com igrejas neopentecostais, né? Então esse é o bonde de Jesus no Rio de Janeiro, que atacou terreiros de candomblé. Então é uma notícia de 2019. Então nós temos vários vídeos de gente que entra nesses terreiros, quebram coisas, atacam pessoas, intimidam pessoas. Então isso além de ser, né, um atentado contra o patrimônio cultural imaterial brasileiro, é um atentado contra a liberdade de culto das pessoas. Então isso é muito sério. Caminhando então para a conclusão da nossa aula, né, no caso brasileiro, antes mesmo da convenção da Unesco, né, um Programa Nacional do Patrimônio Material foi lançado para tratar das questões que envolvem esse tipo de administração do poder público sobre o reconhecimento de manifestações culturais intangíveis. Esse programa, contribuindo para a preservação da identidade étnica e cultural do país, viabiliza projetos de identificação, reconhecimento, salvaguarda e promoção da dimensão imaterial do patrimônio cultural. É um programa de apoio e fomento que busca estabelecer parcerias com instituições do governo federal, estadual e municipal, universidades, ONGs, agências de desenvolvimento e organizações privadas ligadas à cultura e à pesquisa, né? Então é algo ligado ao IFAM. Tá certo, gente? Então, essa é uma aula que tratou do patrimônio cultural, material e imaterial brasileiro, né? Aqui eu vou colocar nos comentários do link do YouTube, eu vou colocar um link dos 6 patrimônios culturais e naturais que estão sendo ameaçados de extinção, para que vocês possam ter, né, algumas noções a mais desse tema. Valeu? Espero que tenham gostado aí, né? Valorizem mais o patrimônio de suas cidades. E um abraço e até a próxima.